Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um PMR no ar. Estamos aí, a mesa completinha hoje, bonitinho. E a gente vai falar hoje sobre os impactos da pandemia na saúde dos nossos pacientes, tá? Esses impactos são no aspecto físico, que aí o Caio vai comentar, no aspecto mental e emocional, que o Roy vai comentar, no aspecto energético, que eu vou comentar, e no aspecto nutricional, que a nossa Nutri aí, Sâmia, vai comentar, tá? Então, além de outros aspectos que são abalados também pela questão da pandemia, então a gente teve um link aí, que eu acho que é um tema interessante, mesmo porque no estado de São Paulo também teve, né, essa questão da nova fase vermelha, nova possível fase roxa, então isso vai impactar um pouquinho também os atendimentos aí, e a gente quer levar a saúde para vocês, então a gente vai deixar eu vou deixar, né, umas dicas de orientações, vocês podem fazer em casa, para não deixar abalar mais ainda, né, o nosso segundo ano aí de distanciamento social ou de pandemia, deixa aí o nome que vocês querem dar. Então hoje o papo vai ser aberto, então quem quiser participar aí, põe aí no chat, já pode mandar pergunta. Eu recebi algumas no canal do Telegram, então eu vou soltar aqui para a mesa daqui a pouco, tá? Então eu vou apresentar a mesa. Então, lembrando, tudo que a gente for falar não deve ser levado como uma verdade absoluta, e sim as nossas percepções nas nossas áreas de atuação, tá? A mesa está composta hoje por mim, André Kim, o Caio, que é o nosso fisioterapeuta, o Roy, que é o nosso hipnoterapeuta, e a Sâmia, que é a nossa nutricionista, a dama da mesa. E agora a gente vai dar início. Quem quer começar aí? Eu não tive muitos pacientes, não foram todos os pacientes meus, graças a Deus, que pegaram, né, que tiveram Covid. Mas assim, eu contei e teve também a questão dos pacientes que tiveram, né? É muito curioso, porque o que isso impactou que eu percebi, e que depois eu fui dividir com elas, e elas vieram me dar o mesmo feedback. Os pacientes, assim, cada um está tendo um tipo de sintoma, né? Então, o que eu mais andei vendo foi muita questão de paladar e de olfato. E isso, assim, é uma levantada de bola para daqui a pouco o Rafa falar, porque isso impactou demais no emocional de alguns pacientes. Foi impressionante, foi surreal, assim, o retorno que eu tive, até da feição deles mudarem na hora de falar. Eu não sei se era medo de morrer, eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas aí eu levanto a bola, depois o Rafa fala, mas eu percebi que, assim, eles tiveram essa questão do paladar e do olfato, principalmente do paladar, mexeu demais, demais. Assim, o fato de você não sentir, não passei por isso, então eu não posso dizer, mas o fato de você não sentir o sabor do que você está comendo, que, assim, a meu ver, é pior você não sentir o sabor do que você sentir o cheiro, mas os pacientes que perderam o paladar, eles simplesmente começaram a pirar, porque eles falavam que eles comiam as coisas e parecia que estava comendo um chiclete, uma massinha, tipo uma massinha de modelar, de criança, né? E assim, você mastiga e não sente o sabor. E aí, como que você come um negócio desse? Então, assim, daí a gente tem duas linhas, né? Teve paciente que simplesmente começou a perder peso, porque não se alimenta, não vou sentir o sabor, então eu não vou comer. E aconteceu. E teve paciente, que foi o que eu vi mais conversando com as meninas, que começou a, por conta disso, experimentar coisas. Então, assim, eu vou comer isso aqui, eu gosto muito, então eu vou comer isso aqui. Não sente o sabor. Então eu vou comer mais disso aqui para ver se ajuda. Não sente. E nisso as pessoas começaram a desenvolver compulsão alimentar. Eu jamais imaginaria uma coisa dessa. Porque elas começam a comer compulsivamente até sentir o sabor de alguma coisa e tentando coisas diferentes. Então, assim, teve muita gente que abusou de açúcar e sal nesse momento por causa disso, porque não tá sentindo sabor. Então, tá faltando sal, tá faltando açúcar, e vai colocando. Nisso que foi colocando, além do fato de desenvolver algum tipo de compulsão, você pode acabar desenvolvendo outras coisas. Então, se é um paciente hipertenso, que tem pressão alta, a chance de ele ter algum pico de pressão maior ainda por conta disso é muito grande. Então, assim, eu diria que foi o começo do fio que começou a desenrolar outras coisas. Os meus pacientes não tiveram nenhum problema, foi só essa questão emocional que puxou muito, e essa questão de, uma delas falou assim, eu acho que eu tô ficando compulsiva, porque eu como descompensadamente, e eu não sinto sabor de nada.
Então, assim, foi o que eu mais peguei de paciente, né? E tadinha. Essa, principalmente, ela surtou, assim. E a estratégia que eu acabei usando com ela, especificamente, porque não estava sentindo sabor, foi a gente estimular o paladar. Então, o que eu fiz? Eu acabei colocando mais coisas um pouco mais ácidas. Falei, olha, você vai usar mais dessas coisas aqui, mas não é para você abusar. Você pode acabar, por exemplo, eu falei para ela, você está usando pimenta para tentar estimular de alguma maneira o paladar. Se você abusar da pimenta, você não vai sentir nada, mas você vai se machucar inteirinha. Porque você vai acabar perdendo as papilas, isso pode te machucar, entre outras coisas. Então, assim, a gente vai usar pouco, mesmo você não sentindo o sabor. Eu sei que deve ser muito difícil, mas eu vou tentar estimular isso de alguma maneira. Então, eu fui colocando coisas mais ácidas, para ver se estimulava essa questão da liberação do ácido clorídrico. Eu fui usando coisas mais crocantes para ela escutar o barulho dela mastigando, né? Então, o creque-creque para poder ver se estimulava de alguma maneira essa questão sensorial, né? E eu não estou sentindo, mas eu estou ouvindo barulho de quebrar, né? E foi muito curioso, assim, o feedback dessa paciente específica, que foi a que mais ficou ruim, assim, nesse sentido, foi muito bom, foi muito positivo. Ela foi voltando ao paladar, não sei como que funciona essa questão dos sintomas, né? Cada um tá tendo de um jeito, mas a volta do paladar dela, eu não sei se foi por causa do estímulo ou não, foi assim muito rápida, foi muito rápida. E além disso, a fraqueza, né? Muitos relataram fraqueza, então assim, não dá pra fazer nenhuma atividade física. Aí é outra bola que eu levanto pro Caio para ver o que ele pode falar. Mas assim, eles simplesmente pararam e aí começa a ter problemas de, meu Deus, eu não tô fazendo atividade física, e agora eu vou ganhar peso de novo, e tudo que eu perdi, e não sei o quê. Então, assim, gente, foi uma loucura. Sim, principalmente mais para trás. Agora não está acontecendo. Eu acho que daqui talvez um mês o bicho vai pegar de novo. Então, eu tô com essa sensação. Mas, assim, da minha parte, o que eu vi foi isso. Eu tentei estimular o que deu, aumentei, assim, a imunidade do que deu para quem deu, e foi o que a gente conseguiu fazer. Cada paciente é um paciente, né? Então, assim, não tem uma fórmula mágica. Olha, você vai fazer X, depois você vai fazer Y, e aí você finaliza com Z. Não tem como. Então, é testes. Essa paciente eu fiz isso, este paciente eu fiz aquilo, e aí cada um a gente vai indo por um caminho diferente. Como qualquer paciente, né? Tem que ser sempre individualizado, seja o que for. A sua estratégia é sempre individualizada. E aí foi o que eu consegui fazer. Essa paciente, que bom, ela tá bem melhor, recuperou praticamente 100% do paladar. Mas se ela pegar de novo, acho que ela vai surtar. Mas foi isso, assim, ó, o psico dela ficou loucão, assim, coitada. Foi bem difícil. Deu pra ver, assim, no tom de voz, parecia que ela ficou chorosa, sabe? Ela ficou, nossa, ficou malzona. Ela não tem como esquecer, assim, o que aconteceu. E foi isso. O que você diz, Rafa, sobre isso? Dessa questão aí? É bem interessante isso que você falou, Sam, porque eu acredito que acredito não, né? Do ponto de vista, quando a gente fala muito das questões emocionais envolvidas com todo esse processo, é uma fase diferente, é uma fase que para a maioria das pessoas nem sequer muitas vezes são diagnosticadas com alguma questão psicológica, de transtorno de ansiedade ou depressão ou coisa do tipo, acabam por conta do isolamento ou dessa preocupação excessiva com o perigo excessivo, despertando naturalmente algumas questões emocionais que não são muito positivas. Acaba que a ansiedade começa a acelerar um pouco mais porque o medo de ficar doente, o medo de morrer. Nesse caso que você falou, da sua paciente que começou a não sentir o gosto. Não sentir o gosto está linkado com o sintoma, um dos sintomas que a gente conhece do Covid. Isso pode despertar vários medos, né? Não só a questão do problema de sentir o sabor, que influencia na forma como você se alimenta, como também essa conexão de que se eu não sinto sabor, eu estou com a doença e qualquer coisa pode ser. Então, acho que uma coisa que ficou muito nítida de forma geral, nessa pandemia, né, desde o ano passado e agora nesse segundo ciclo aí, vamos dizer assim, porque assim, tem toda uma questão emocional que piorou por causa da pandemia. Então, pessoas que já tinham problemas emocionais tiveram uma tendência de piora. Pessoas que não necessariamente, pelo menos de forma assim, diagnosticadamente tiveram problemas, tinham algum tipo de problema emocional, passaram a ter um aumento, né, dos medos, porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, consequentemente o medo aumentou mais dessas pessoas, e
Então, não necessariamente essas pessoas têm uma questão emocional ali, um problema emocional, mas o simples fato de aumentar o medo diante das incertezas, do medo de morrer, o medo de ficar doente, o medo de passar para alguém, já causou uma série de diversidades emocionais aí. Então, você traz uma população, uma leva de pessoas que, mesmo no seu juízo melhor aí, que estava bem antes de tudo isso, começa a sentir também os sintomas disso. E eu estava falando também que até as próprias pessoas que não necessariamente têm o hábito de sair tanto de casa, vamos dizer assim, aquelas pessoas que eram mais caseiras, às vezes já trabalhavam de casa, elas, pelo simples fato de não ter, vamos dizer assim, entre aspas, uma escolha, né? Por mais que elas estejam vivendo a mesma situação, a mesma vida que elas já viviam antes, de estar mais em casa, de ser mais caseiro, de trabalhar de casa, mas só o fato delas não terem a escolha muitas vezes pode gerar também essa sensação de ansiedade maior, enfim, de outras questões, às vezes até outras questões piores, só pelo fato dela não ter a escolha, né? E com relação à questão do sabor, uma coisa que eu falei, eu não trabalhei com nenhum cliente meu que tivesse ali numa fase, pelo menos naquele momento presente, que tenha tido Covid, ou algum que mesmo pós-Covid tivesse alguma questão relacionada ao paladar. Mas, com a hipnose, a gente consegue acessar esse tipo de experiência, esse tipo de informação. Então, talvez seria interessante pegar essas pessoas que tiveram algum problema com relação à perda do paladar e até fazer o uso da hipnose para trazer essa sensação para ela e ver que efeito isso teria, né? Pode ser que isso tivesse alguma mudança de alguma forma. Então, seria interessante a gente poder, se tiver, né, ainda, inclusive você, Sam, se você tiver alguém que você pode indicar, a gente pode até fazer essa experiência para ver se isso muda alguma coisa, porque o simples fato da pessoa trazer essa experiência, né, de conseguir sentir o sabor com o uso da hipnose, pode ser que minimize um pouco, né, que eu tô jogando uma hipótese muito bem hipotética mesmo, vou falar assim. Mas com a hipnose a gente consegue trazer essa percepção da experiência do sabor, da pessoa sentir um sabor que não necessariamente ela esteja sentindo ali na hora, talvez seria uma experiência que pudesse ajudar essas pessoas que tiveram a perda do paladar ali a trazer ali a sensação do sabor para ajudar elas, pelo menos ali, a se manterem com a alimentação mais correta e diminuir ali o risco emocional de mais medo por causa da perda do paladar. Até porque eu falei também que essa questão da perda do paladar pode gerar também uma dificuldade emocional, alguma ansiedade a mais que a pessoa normalmente nem tenha, simplesmente porque, querendo ou não, a gente sabe que essa perda do paladar está ligado ao Covid, né? Então, perdeu o paladar, opa, tô com Covid, e aí isso vai desencadeando no nosso cérebro todas as outras ideias que nós temos sobre o Covid. E aí, o impacto disso emocional, normalmente é muito grande. Vai ativando as outras coisas que às vezes nem estavam ali tão à mostra para preocupação. Então, eu acho que, no geral, com relação a essa parte alimentar, né, que a emoção influencia, a gente pode, como tudo está interligado, a gente pode usar a hipnose para auxiliar essas pessoas em outras coisas, porque trazendo uma outra sensação de calma, tranquilidade, para tirar ela daquele estado de alerta constante, diminuir todas as outras questões, isso, inclusive, ajudar até na própria recuperação, né, dessa parte do vírus. Uma pessoa que está mais tranquila, mais calma, se alimentando direito, o corpo, como ele não precisa lidar com o estresse, que é o mecanismo de alerta, de luta, fuga, ele acaba tendo, vamos dizer, um foco lá, um direcionamento na própria recuperação do corpo, naquilo que precisa ser recuperado. Então, eu acho que a hipnose, nesse sentido também, de novo, cabe experimentos aqui, mas eu acredito que ela poderia ser uma ferramenta muito potente, pode ser, né, para, vamos dizer assim, ser utilizada em diversas frentes na questão do Covid. Na emocional, na recuperação do paciente, e também até trazer essas percepções de paladar, muitas vezes, para que a pessoa consiga, apesar de realmente, vamos dizer assim, né, efetivamente não estar sentindo o sabor de alguma coisa, minimizar esse impacto para poder também ser um auxiliador ali na alimentação correta, não perder o foco e tudo mais. Eu acho que, no geral, é isso. Esta nova variante, muitos estão mantendo o olfato e paladar, mas não conseguem comer por conta da náusea e alteração intestinal. Boa. Primeiro passo é sempre procurar entender, como tudo isso é muito novo, da parte dos exames fisiológicos, o porquê isso acontece, né? E de que maneira que a hipnose pode ajudar nisso também. Eu acredito que da mesma maneira que ela auxilia ali na questão do paladar.
Se você, com o uso da ferramenta da hipnose, consegue trazer essa percepção do cérebro, embora, é por isso que eu falei, precisa primeiro investigar a parte fisiológica e ver o porquê das náuseas, o porquê que isso está acontecendo. Mas há uma grande chance, e isso vai depender também de pessoa para pessoa, de utilizar a hipnose para trabalhar a melhora, né, a percepção dela de bem-estar, para que ela não sinta essas náuseas, pelo menos as náuseas. Talvez, com ela sentindo essa percepção de melhora das náuseas, isso auxilie na recuperação dela, e talvez contribua também para um funcionamento melhor do intestino. E eu falo disso porque, acho que eu já falei em outras lives aqui, que o Dr. Alberto Lopes, que é um hipnotista lá de Portugal, trabalha na parte do câncer, né, do tratamento de câncer e doenças autoimunes em uma das universidades do Porto. Ele já vem fazendo experiências com a hipnose para pessoas que estão fazendo o tratamento com a químio, e uma das consequências lá das pessoas que fazem a químio é que essas pessoas têm mais náuseas, né? Então ele tem tido ótimos resultados no uso da hipnose para trazer essa potencialidade de recuperação do paciente lá, que no caso dele é com câncer, mas auxilia, né, para que a pessoa tenha menos náuseas, ou às vezes até não tenha essa sensação de náusea, e tudo isso, como eu falei, é um estressor a menos para o corpo, e permite fazer com que ele consiga direcionar, vamos dizer assim, né, os recursos de recuperação mais fácil para onde devidamente precisa ser feito. E sabe, esse daí do paladar, da náusea, eu ainda não vi ninguém que teve dessa nova leva aí, que teve náusea ou alteração de paladar. Uma coisa que eu vi, nem sei se cabe colocar isso agora, mas uma coisa que eu vi, que para mim foi muito novidade, uma pessoa que trabalha comigo, ela teve Covid, passou, ela voltou a trabalhar com a gente, e aí ela tomou vacina lá no hospital. Ela tomou as 2 doses. Parece que depois de 7 dias, 14 dias, não sei, da segunda dose, ela teve conjuntivite. E aí parece que é um dos sintomas do Covid por conta da vacina, né? Foi o tipo da vacina que a gente tomou lá. E eu achei super curioso. Ela disse que ela chegou aí no oftalmo, não o dela, foi no outro. Mas quando ela foi no oftalmo dela, que acompanha ela, sei lá quantos mil anos, ele falou, isso aí, ó, não precisa nem ver, não é conjuntivite, é sintoma do Covid. E aí ela usou lá os medicamentos que precisava de colírio e ficou bem. Mas ela ficou bem ruim, assim, de não conseguir abrir um dos olhos, sabe? Então, isso foi a única coisa que eu vi, mas por conta da vacina. Agora, náusea e alteração de paladar, eu não vi ninguém ainda. Mas claro que dá pra gente ajudar pela alimentação, isso aí não tem nem o que dizer. Da náusea, a gente troca o tipo de alimento, né? Geralmente a gente coloca alimentos mais secos e não muito, muito úmido. Então, tipo assim, por exemplo, uma bolachinha salgada é melhor do que, sei lá, um pão, que é um pouco mais úmido do que a bolacha seca. Só um exemplo. E a alteração intestinal, dependendo de como for, dá pra gente corrigir com o uso de probiótico, simbiótico, que não precisa entrar com esses medicamentos, né, para controle de diarreia, enfim, que não há necessidade. É muito mais saudável colocar um probiótico, um meio a meio aí, um simbiótico, do que tomar um medicamento. Mas é isso. Era isso que você ia pôr? Essa aí. Essa pergunta é chave, né, gente? A mágica. Então, ó, não tem. O que você pode fazer? Se alimentar corretamente, evitar excesso de alimentos industrializados. Quanto mais alimentos de verdade, melhor. Tomar sol por conta da vitamina D. A galera tá com a vitamina D, assim, no chão, no chinelo. Isso não deixa de ser um protetor. Assim, eu diria isso, porque é bem complicado. É individual, né? Então, assim, que nem eu falei para um amigo meu tomar própolis. Própolis é para imunidade. Mas eu não posso dar isso como uma fórmula mágica. Todo mundo toma própolis, porque não é assim que funciona. Né? Por exemplo, tem um tipo de própolis, né? Ou, sei lá, se é um hepatopata, algum paciente que tem algum problema em questão de fígado, eu não posso passar um tipo de própolis desse. Ou, por exemplo, eu fiz a besteira de não me liguei, e o paciente é vegano e eu coloquei própolis. Gente, nada a ver. Assim, vacilei total, porque o própolis a gente usa abelha para isso. Então, não deixa de ser errado, né? Então, assim, não é para todo mundo, mas
Eu diria isso, se alimentar quanto mais corretamente, melhor, com alimentos, né, frutas, verduras, legumes. É importante ser comida e não produtos. Tomar sol, fazer uma atividade física, né, é tudo, é o conjunto, né, a gente não pode falar uma coisa. E o que serve para mim não serve para os meninos, para cada um deles é uma coisa e por aí vai. Então, eu diria isso. Mas, assim, a atividade física, nossa, isso faz toda a diferença. Você vê pela galera que tá ficando doente, que tá ficando ruim, né? Mas essa minha paciente, ela surtou com essa questão da atividade, assim. Foi incrível. Mas vou deixar o cara falar, porque eu queria que ele falasse dessa questão, porque eu mesma tô podre da coluna e eu tenho certeza que é estresse da pandemia. Tenho certeza. Então, antes de começar com essa parte física, eu vou dar o gancho aí que vocês estavam falando, essa parte perda de paladar, olfato. Eu posso ser uma vítima aí, porque eu acabei pegando Covid em setembro, né, do ano passado, 2020, e um dos sintomas foi perder paladar e olfato. Na verdade, foi o único sintoma que eu tive, né, e um pouco também de coriza, mas o sintoma clássico aí que eu tive foi só perder paladar e olfato, né. Acabou demorando aí em média, aí uns 15 dias para voltar, e eu acabei indo para a praia com a minha namorada, para dar uma relaxada, que ela acabou pegando também, então a gente foi para a praia, e a gente, além disso, também da vitamina D, então acabou tomando um pouco de sol na casa dela, tudo, então ajudou bastante. A gente combinou também nesse período aí de se alimentar também bem, né? Acabei também aproveitando para se alimentar bem, porque não é que não tinha gosto de nada, então comi verdura pra caramba, comi cenoura, comi tudo, né? Senti o gosto mesmo, então acabei aproveitando para se alimentar bem, né? No primeiro dia, a gente chegou lá, como não tinha nada para fazer, a gente não podia ficar entrando em mercado também, né? Então a gente acabou pedindo esfirra, e foi uma decepção, porque acabei não sentindo o gosto da esfirra, né? Mas tudo bem. E daí depois na semana a gente começou a se alimentar bem, beleza, começou a se alimentar. E uma das tarefas que eu fiz foi sempre que eu estava mastigando o alimento, eu pensava no gosto do alimento. Eu imaginava eu falei o isso gosto do também pro alimento. paciente. Entendeu? E foi melhor, e eu comecei a sentir, talvez o meu paladar não estava sentindo, mas a minha mente estava, né? Então, comecei a fazer isso. Daí, nos últimos dias que a gente foi, a gente pediu uma pizza. E eu senti o gosto da pizza. Falei, beleza, agora tá bom. Eu senti o gosto, comi com gosto, comi 8 pedaços. Foi bom. Entendeu? Acabei sentindo o gosto. Isso é que você fez a autossugestão. É isso mesmo. Não, o menino ama pizza, desde do colégio, mano. Então foi bom, entendeu? Porque eu treinei essa... Não faça o que ele fez, é uma dica, entendeu? Acabei fechando os olhos, senti o gosto do alimento, mas isso foi com alimento também saudável, né? A gente se alimentou durante a semana e foi uma tarefa boa aí para as pessoas aí, se alguém de vocês pegaram Covid ou estão no momento, né? E estão sem um paladar e sem olfato, é uma tarefa boa, é uma lição de casa boa para ser feita, né? Agora, falando mais da parte da atividade física, a gente pode falar, assim, de dois fatores que acabam influenciando, que acabam impactando na saúde das pessoas, né? Uma delas é que as pessoas, como está tudo fechado, academia fechada, então, às vezes, a pessoa fica limitada em fazer uma atividade física. Pode fazer em casa? Pode. Tem as aulas online lá que os personagens dão, tudo bem. Às vezes as pessoas não gostam disso, né? Não gostam de fazer em casa, gostam daquela agitação, gosta de fazer algo em conjunto, né? Não ficar no quarto ou numa sala da própria casa fazendo exercício. Algumas pessoas fazem, algumas pessoas não ligam, mas não sei se a maioria, mas muitas acabam não fazendo por conta disso, né? Muitas pessoas acabam também indo no parque ou na rua, correr, fazer suas atividades físicas, mas algumas pessoas sentem medo em fazer isso. Então, uma pessoa que gostava de correr na rua, correr no parque, acabam não indo, parque não porque está fechado, né? Mas correr na rua, acaba não correndo por medo de
pegar o vírus, com toda razão, não estou criticando, às vezes a pessoa realmente sente incomodada, muitas pessoas, infelizmente, acabam correndo sem máscara, então algumas pessoas acabam ficando com medo de correr, né, ou de fazer uma atividade em ar livre, com toda razão, né. E uma outra impactação também, que voltou a isso era no começo lá da pandemia, em março, abril, que começou isso, agora com essa nova variante, com essa nova, essa fase roxa, essa fase vermelha que voltou, então voltou tudo à tona, né? E além disso também os trabalhos home office, então as pessoas continuam sentada na frente do computador, o trabalho acaba sendo um pouco dobrado, muitos pacientes que eu converso acabam assim, eu trabalho muito mais em home office do que quando vou para o escritório. Por quê? Porque quando vai para o escritório, tem aquelas conversas, hora do cafezinho, o cara levanta, 10 minutinhos, toma um café, faz um bate-papo, aquele homework lá que eles falam, né? Tipo, de conversar um com o outro, né? Aquelas conversas, né, não relacionadas ao trabalho, né? Mas aquele papo fora, aquele bate fora, a conversa da festa de amanhã, não sei o quê, festa não sei o quê, daí essas conversas que todo mundo gosta de fazer em tempos normais, né? Agora as pessoas acabam ficando em casa, na frente do computador, ou na frente do celular, em reuniões, acabam ficando mais estressadas. Então, isso acaba também interferindo um pouco na parte física, porque a pessoa fica muito tempo sentada, então acaba restringindo um pouco a mobilidade dessa pessoa. Com essa restrição de mobilidade, acaba tensionando estruturas do corpo que acabam gerando um pouco de dor, desconforto. E aí que pode vir as dores, né? Agora também falando um pouco da parte da fisioterapia, né? Ao meu ver, muitas pessoas que estão com dor, que estavam com dor, algumas pessoas deixaram de fazer o seu tratamento por conta dessa nova fase aí, dessa crescente que aconteceu do Covid, né? Muitas pessoas continuaram indo, mas muitas acabaram se restringindo também, com medo, com toda a razão também, principalmente os pacientes idosos. Assim, Caio, vou dar um tempo, vou ficar aí mais ou menos aí umas 3, 4 semanas sem fazer, vamos ver como vai ficar, vamos ver se abaixa os casos, para eu voltar a fazer o tratamento. Ou seja, a pessoa acabou cortando o tratamento, acabou interrompendo o tratamento dela por conta dessa doença aí que está afetando aí todo o planeta, né? Então, a pessoa para de fazer atividade física, a pessoa deixa de fazer um tratamento aí da coluna, tratamento aí do joelho, tratamento fisioterapêutico, até a parte nutricional acaba muitas vezes fazendo online, também dá para fazer online, não é que a fisioterapia não deixa de fazer online, pode fazer online também, mas algumas pessoas com as limitações que tem, alguns pacientes com as limitações que tem, não dá para fazer um atendimento online, é bem difícil isso acontecer, né? Então, acaba sendo um pouco limitado, né? E a parte também então, atividade física, a pessoa interrompe seu tratamento e a pessoa fica muito tempo também sentada numa mesma posição, acaba também gerando esses desconfortos, né? Então, isso acaba interferindo na parte física. Então, uma coisa acaba gerando a outra, né? A pessoa fica sem fazer atividade física, consequentemente, ela vamos supor que é um paciente, é um cliente que adora fazer atividade física, então não vai poder fazer, então acaba ficando triste por isso. Então, a parte energética vai lá para baixo, a parte energética indo lá para baixo, a parte emocional indo lá para baixo, acaba gerando dores também na coluna, não só por uma limitação física, mas por uma limitação energética e emocional também. Então, vai gerando uma coisa acaba gerando a outra, acaba interferindo diretamente na saúde, vamos dizer assim, como um todo, né? Mais ou menos isso, deu para entender? Vocês conseguiram entender? Alguma pergunta? Não, só tem um elogio aqui, que falaram dos seus exercícios aí. Fala aí do seu exercício que você posta no Instagram, mano. Ajuda ou não ajuda? Faz um merchan aí, ó. Olha a bola, hein? Olha a bola. Ajuda sim, mas tem que fazer com cautela sempre, né? Prestando atenção. Se sentir qualquer dor ao fazer os exercícios, melhor parar, né? São ideias de exercícios, né? Não é que
que vai zerar a dor. Então, ajudar a melhorar a dor. Igual ao último que eu postei lá, de mobilidade de quadril. Quem tem restrição de mobilidade de quadril pode fazer esses exercícios, certo? Vai ajudar na mobilidade, não vai zerar a dor ou zerar a mobilidade que está restrita, né? Mas algumas pessoas, alguns pacientes podem sentir algum incômodo ao fazer esse exercício. Então, ao sentir incômodo, melhor parar e procurar um profissional capacitado para melhorar a dor, né? Então, é uma ajuda, não é que o tratamento eficaz vai ser realizar aqueles exercícios que eu postei no Instagram. São dicas para ajudar, para aliviar a dor no momento, mas com certeza um tratamento adequado com um profissional capacitado é importantíssimo, né? É porque você também trabalha com a parte um pouco da acupuntura, né? Então, você tem uma percepção maior dessa questão, dessa conexão, vamos dizer assim, emocional, energético com o fisiológico, e se você já tem essa percepção antes, né? Porque você meio que trabalha com os dois, e se você percebeu se na pandemia, mesmo com relação aos seus clientes que você atende, que às vezes não tinha nada relacionado, era mais fisiológico mesmo, você teve alguma percepção de mudança? Aumentou, diminuiu, ou não manteve igual? Essa conexão emocional físico, vamos dizer assim. Com certeza teve. Ó. Exemplo de uma paciente que está comigo lá na clínica, lá que eu atendo, desde o começo. Eu estou nessa clínica faz, acho que 6 anos, 6 anos que eu estou nessa clínica. Ela está comigo desde o comecinho. No começo era um tratamento direcionado para o joelho, tá? Ela tinha muita dor no joelho, era uma osteoartrose. Em menos aí de uns 6 meses aí a gente conseguiu zerar essa dor, e ela continuou comigo porque ela não queria fazer atividade física sozinha ou com um personal trainer, tá? Não falando mal de personal trainer, mas ela sentia mais segurança fazer a fisioterapia, a atividade física com um fisioterapeuta. Então, ela fez uma manutenção comigo, tá? Com essa manutenção comigo desde lá há 5, 6 anos atrás até agora. E desde desde março de 2020 que ela parou o tratamento, né? Infelizmente, idosa, fez 80 anos agora. Daria para fazer online? Daria, mas complicado, né? Ela assim, ela não é limitada, ela é totalmente independente, ela faz tudo, vai no mercado, faz tudo, dirige, faz tudo. Mas ainda eu corrijo muito ela com os movimentos. Quando ela vai fazer o tratamento não, vai fazer a manutenção comigo, a atividade física na fisioterapia, eu acabo corrigindo muito ela. Ó, dona, vai com calma, ela é muito ansiosa, muito agitada. Então, imagina fazendo online, me vendo, ela ia ficar pulando, ia bater papo e acabar não fazendo os exercícios, né? Às vezes esse bate-papo poderia ajudar ela em questão, às vezes, emocional também. Poderia, mas estaria, entre aspas, também jogando dinheiro fora, né? Porque eu não sou psicólogo, né? Para ficar conversando. Mas acabou também limitando ela com isso. Por quê? Porque ela acabou voltando a sentir um pouco de dor, não no joelho, mas principalmente na coluna. Mesmo eu orientando os exercícios para ela, vai fazendo esses exercícios, vai caminhando um pouquinho. E, na minha opinião, também acabou sendo um pouco de influência também dos filhos, né? Principalmente uma filha dela tem muito medo mesmo. Então, não deixava ela nem sair de casa para dar volta no condomínio. Então, prendia a mãe na casa, sabe? Tudo bem, tem 80 anos, é medo de ver. Eu não critico, eu concordo com a opinião dela, mas ela tem que entender também que a mãe dela tem 80 anos e tem que se movimentar. Mas eu também vejo o lado dela com medo da mãe ser contaminada. Tudo bem, mas não sai na rua. É lá no condomínio, dá uma voltinha, entendeu? Ela mora num condomínio fechado, lá em Alphaville, então poderia fazer isso, mas eu também entendo o lado dela. Bom, então ficou nessa, ela acabou tendo várias complicações também
não só essa parte emocional, mas começou da infecção urinária também, recorrente, ela já tinha infecção urinária, fazia tempo que ela não tinha infecção urinária, entendeu? Ela teve há 3 anos atrás, agora teve de novo, teve 3 vezes seguidas agora nessa parte de pandemia aí, infecção urinária, tratou, tudo bem, certinho. Daí há 2, 3 semanas atrás ela me ligou, falando que tinha travado de vez a lombar, falou assim, Caio, dá para você vir aqui em casa? Eu falei, dona Ney, hoje eu não consigo, não dá, não consigo, porque minha agenda hoje está lotada, felizmente está lotada, mas eu não consigo, mas procura um outro profissional, um colega lá da clínica para te atender. Ah, não, eu quero você, que ela é meio que só queria fazer comigo. Também, né? Daí eu falei, não, mas faz, todos são bons lá na clínica, todos são bons, todos são capacitados. E ela acabou ligando, entendeu? Daí ela ligou, a pessoa foi lá, melhorou, graças a Deus melhorou, ela tá bem agora, ainda tem um resquício de dor, mas melhorou, graças a Deus. Mas daí eu percebi que ela ficou chateada comigo porque eu não fui lá, entendeu? Então, essa parte. Então, o emocional dela tá totalmente abalado, né? Eu percebi isso, que ela ficou chateada pela entonação dela e pelo jeito dela me lidar comigo, né? Então, isso é um exemplo, tá? Mas de paciente, assim, que eu vi realmente mudança, assim, acho que só foi com ela. Outros pacientes acabaram, alguns se resguardando, como eu falei, outros tocaram o tratamento, alguns não demonstram, muitas pessoas acabam não demonstrando, né? Mas acho que a que mais demonstrou realmente que eu vi foi ela. E já atendi uma vez lá na Santa Casa. Fiz a residência lá, um bebezinho lá, com torcitolo congênito. Oh, meu Deus, injetar, com torcicolo congênito. Geralmente é bebê, né? Que é congênito, né? Então, geralmente é bebê e que tem, né? Daí, às vezes, faz cirurgia por uma liberação... Uma liberação muscular lá que eles fazem, né? O médico... Eu não sei como é a cirurgia mesmo, né? Faz tempo que eu não atendo pediatria, assim, desse jeito, né? Mas eles fazem um corte na musculatura para liberar a face muscular. Mas nesse bebê não foi cirurgia, eles injetaram Botox no bebê, toxina botulínica. Daí resolveu o problema com a toxina botulínica com o tratamento da físio, né? E ele também fazia acupuntura na época, eu lembro. Ele fazia acupuntura, fisioterapia e injetou toxina botulínica. A acupuntura ele fazia com o meu professor lá, com o supervisor, que é o Diego Galassi, que é muito bom também nessa área. Então, ele fazia acupuntura, fazia fisioterapia e injetou a toxina botulínica, teve um bom resultado. Não precisou da cirurgia, foi muito bom. Show. O bebê tem 6 meses, o Danilo falou. 6 bebezinho meses? Mesmo. Bebezinho. Então, você... E uma pergunta para ele. É Adriano o nome dele, né? Danilo, isso. E, Danilo, você tem... E a acupuntura, você viu que está tendo resultado? Como que está sendo aí? Escreve aí para nós. Papum. Nossa, eu tenho uma pergunta. Dá para fazer... Olha que pergunta besta. Dá para fazer acupuntura no bebê? Dá. Tem jeito certo, depois eu passo, mas dá, pode fazer. Que legal! Enquanto ele não responde, tem. Como vai funcionar? Dá para fazer em todo mundo, tá? Seja humanos, seja animais. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Enquanto ele não... Animais? Bebê, o que eu digo, Sam, ele tinha 4 anos, tá? Quando eu atendi, não era recém. É o bebê. É o bebê da mamãe. Tem essa também. Não, mas dá para fazer. O que vai acontecer? Até os 6, 7 anos, que é o ciclo feminino, né, da mulher, ciclo de 7 anos, no homem de ciclo de 8 anos, quando a gente vai aplicar acupuntura, a gente não deixa agulha, a gente só estimula os pontos. É só isso que a gente faz, tá?
aurículo tá liberado. Aurículo com cristais, com sementes, com esferas, tá? Mas aurículo com agulha também tá proibido, digamos assim. Energeticamente não é bom. Porque enquanto a gente não respeitar, né, o primeiro ciclo e o segundo ciclo, o primeiro ciclo, né, segundo o Imperador Amarelo, a energia ainda está muito instável. Então, se você perfurar a agulha, você meio que esvazia mais fácil ainda, né, a questão do Jing, etc. Mas pode fazer, tá liberado. Então, criança pode fazer, recém-nascido pode fazer. Aí você fala, mas ele tem uma semana. Cotonete. A ponta do algodão no cotonete. Você Ai, que legal. Nos pontos. Mano, é mó bonitinho. Então, que fofura! Não, é muito bonitinho. E o bebê gosta, e o bebê começa a dar risada pra você, é mó barato. É claro! Daí você, sei lá, faz cócega neles. Mas você usa o cotonete. Aí depois você pode estimular com palito de dente, tá? Não é agulha. Palito de dente. Aí a criança chegou com 7 ou 8 anos, aí já começa a estimular com agulha, as picadinhas, né? Mas ele tem medo, aí continua só no palito de dente. Aí depois que chega nos 14 anos ou nos 15, aí a agulha tá liberada. Aí fica legal. Até quando ele quiser. Então dá para fazer acupuntura com palito de dente? Sim, porque não é necessário estimular o ponto, enfiar agulha. É um ponto, né? É um estímulo sensorial. Então tem meridianos superficiais, intermediários e profundos. Então a gente consegue fazer sim. E criança tem que ter muita cautela, porque, por exemplo, assim, eu também fazia as liberações lá, que eu falei, as liberações musculares, miofaciais na criança. Aí você tinha que ser bem devagarzinho, porque você apertava mais forte, ele já dava uma chorada e recebia uma mordida ali no tratamento. Recebi uma mordida. Tava fazendo, virou o dente. Esse aí é o bebê, ó. É hoje, é recente. Tá. Bem, se você vai tiver dúvida, manda direto pro Caio, meu. Já enche ele lá, como você vai atender ele, aí o Caio te ajuda aí. Beleza, Danilo? Beleza, aí fica mais fácil. E além disso também, além do tratamento tratamento miofacial, a gente pode usar até técnicas que eu estudei na época, quando fui tratar essa criança, técnicas até de parte neurológica, da parte oculomotora, né? Então, como tá o posicionamento, ele tinha estrabismo também, esse bebê. Ele era estrábico. Então, tem tudo a ver também com as tensões musculares. Era tensão muscular, torcicolo congênito à esquerda, se não me engano. E daí ele também era estrábico, principalmente quando ele olhava para a esquerda, o olho dele tremia. Então, tem tudo a ver também com essa parte neurológica, com essa parte sensorial, né, sensitiva, que tem das vias sensitivas, vias neurais, que acaba influenciando também o posicionamento do olho, acaba influenciando também no posicionamento da cabeça, que consequentemente acaba também influenciando nas tensões musculares geradas. Imagine se ele tem uma disfunção oculomotora à esquerda. Ele vai acabar posicionando a cabeça para olhar para a pessoa, às vezes mais para cá ou mais para cá. Então, isso acaba também gerando mais tensões musculares, né? O torcicolo é congênito, não estou dizendo que isso acabou gerando torcicolo, mas esse bebê, tendo esse estrabismo, acabou também piorando essas tensões musculares, entendeu? Legal, interessante. Show de bola. Bem, falar o quê, né? O que acontece? Energeticamente, qualquer alteração física, mental, emocional, nutricional, né, vai alterar a energia do lugar, né? E eu já atendi, tá? Eu atendi pacientes com Covid, fiquei com medo também de ter tido Covid, primeiramente na primeira leva, né? Que como eu faço muito a questão de intercâmbio entre Brasil e China, de alunos, né, que vão lá para lá estudar acupuntura, teve 2 turmas que voltaram diagnosticados com Covid de lá. Então, 2 turmas tiveram. Daí tiveram que fazer aqui um trabalho com a vigilância, Anvisa, nossa, foi meio que um caos, né, para saber como que era. Às vezes ficaram foram estudados no Emílio Ribas, né, era no Emílio Ribas, na USP Ribeirão,
na Unifesp e Unicamp. Era um puta trabalho brutal, assim, para pegar dados, sangue, genética, ver sintomas e tal. Uma das alunas na época teve chabu, teve que estar internada, né, na primeira leva lá, entrando de março do ano passado. Tá? Então eu já tive contato aí. E detalhe, eu que recepcionei os alunos aqui no Brasil. Então, tipo, Você estava de máscara? Não, já não tinha. Não, ali era em torno de novembro. Novembro ainda não estava. Foi a última turma do ano passado. Então, a gente só tinha receio de lá. Eles vieram de máscara, a gente veio de máscara. Então, no aeroporto de Guarulhos e no aeroporto de Campinas, eu tive que recepcionar eles de máscara. Aí ninguém entendia nada, né? Mas como vem o negócio da China e vem um chinês de máscara, aí já a galera começou a ficar feliz, eufórico, alegre, né? Então, mas a gente veio já com os contatos sinceramente, desde agosto do ano passado, a gente já tinha alguns dados aí. E aí explodiu mesmo de 2019. Retrasado. 2021 já aqui. É verdade. Cortou. Cortou o ano. É tipo linha do tempo. Estamos no 2020, parte 2 ainda, por isso. Mas chega, né? Chega de parte, pelo amor de Deus. Mas aí a gente veio já desde aquela época, então só para a galera entender a parte energética, desde aquela época já veio falando que o COV, né, ele ataca o elemento terra, que é o movimento da imunidade, tá, do sistema linfático, o elemento terra, né, baço, etc., estômago, por isso que dá náusea, por isso que dá enjoo, tá? Então é normal, pelo padrão energético da síndrome, né, a gente chama de síndrome, tá? Qualquer patologia a gente chama de síndrome energética, e o COV, ele traz isso, né? Ele ataca o elemento terra, e ele também ataca o elemento metal, que é o consequente, né? A consequência do movimento terra. Então, se o movimento terra está ruim, ele não gera o movimento metal. Então, ele vai atacar a questão do sistema imunológico e depois vai atacar o problema do sistema respiratório, pulmonar. E aí entra na cadeia inteira. Mas não quero chegar na questão fisiológica, né, nem na questão energética, mas eu quero chegar na questão energética em casa, porque como que a maioria das pessoas ficaram... Nossa, ficou horrível essa colocação, mas como a maioria das pessoas ficaram muito tempo em casa, o ambiente de casa não era um ambiente preparado para o trabalho, tá? Então, os atendimentos que eu tive, eu comecei a ter que atuar com uma técnica chamada Feng Shui, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, Feng Shui, que é estudo, harmonização do ambiente, né, Samia? Que a gente vai mexendo ali no lugar para saber o que está acontecendo, porque isso vai trazendo energia de fora, né? E quando você vai trabalhar, você meio que esquece o trabalho ali. Então, acabou o expediente, acabou ali. Só que como você está morando e trabalhando no mesmo lugar, a tua cabeça não para. Então, eu recebi muitos pacientes que não desligam o computador. O computador fica lá pipocando, que é o que o Caio falou. O trabalho triplicou. Tipo, então era para encerrar 5 horas, os caras estão tomando pipoco de e-mail 8 horas da noite e estão respondendo. Então não parou. Então, para as empresas, foi a melhor coisa o home office. Literalmente, porque você não paga aluguel e etc., né? Não tem gasto, e o seu funcionário vai trabalhar que nem um camelo, tá? E esses funcionários são os nossos pacientes. Né? Vai dar questões de estresse, crise de ansiedade, vai ter dor física, dor na lombar, dor no ombro, dor no olho, porque as cadeiras são horríveis, cadeiras são péssimas, a iluminação do lugar também é péssima, né, em casa. Então você vai vendo um ciclo de problemas que vão virando outros problemas, tá? Fora que tem a questão de relacionamento também, né? Tenho pacientes advogados que receberam aí uma taxa de pedidos de divórcio gigantescos, né? Términos de relacionamentos também. As pessoas não conseguem ficar, digamos que não se acostumaram aí a ficar muito tempo em casa. Então eu ouvi esse conflito também, esse conflito mental, emocional e energético, tá? Então tem essas coisas também. Tem a questão de que as pessoas começam a entrar em paranoia, né? Que é essa questão do medo que o Caio falou, a paciente aí dele, que travou as costas, é um medo, a insegurança, a incerteza, né? Aquela sensação de não ter saída. Você parece que, cara, quando isso vai acabar? Quando vai acabar? Eu tô começando a ficar louco. Aí a galera começa a ficar louco, entra em paranoia e começa a fazer o quê? Começa a dar aquelas escapadinhas. Aí é nessa escapadinha que pode dar um chabuzinho.
E aí, quando a gente fala na visão energética, o medo domina. Então, quando você tem medo de algo, já era. Então, se você trazer um biólogo aí, que nem aquele cara lá que fica correndo lá na Reginaldo, sei lá o nome dele, Rogério, o medo domina, né? Então, quem é biólogo, né, se você tem medo perante a um urso, a um tigre, ele vai saber, né? Então, o medo domina, né, o teu corpo, e então ele te enfraquece. Então, a ideia é você ter, aí o Roy pode falar melhor também, de ter esse controle mental sobre o medo, sobre a insegurança, sobre a incerteza, e trabalhar com aquilo que você tem, tá? Então, evitar com que a fase de pandemia prejudique também o seu padrão mental e emocional, né? E aí que o Caio falou, que aí eu vou fechar também, tudo está interligado, tá? Então, quando a gente fala da questão física, da questão mental, da questão emocional, da questão nutricional, da questão, né, de aspecto de contas, né, a gente tem que trabalhar, e como que a gente vai trabalhar se a gente não pode sair de casa? Então, a gente vai ter que começar a mudar, né, adaptações são realmente necessárias, né, o atendimento online está começando, né? Teve o boom aí em 2021, com a nova trava de novo, vai estar mais forte ainda. Então, por um lado, o atendimento online ajudou bastante, tá? Então, a gente consegue fazer os mesmos tratamentos, dependendo, né, claro, manter essa manutenção, né, de online, pelo menos não perder, né, o paciente perder o nosso tratamento. Então, o online ajuda nessa questão também de manutenção, né, nessa questão de não perder o que foi feito 2 anos atrás. Isso, 2 anos atrás, na saúde dos nossos pacientes, tá? Então, é um looping, né, é um ciclo vicioso. Então, a gente precisa dominar não, né, mas equilibrar cada item para o nosso paciente saber o que ele precisa, né? Então, saber se alimentar, fazer os exercícios em casa, fazer os alongamentos que o Caio deixa, fazer, né, as auto-hipnoses que o Roy deixa, tá? Então, meio que balancear dentro de casa, se possível, o máximo que puder, tá? E sempre, né, lembra lá que eu falei que o medo domina. Então, a ideia não é você ter medo, não é você não ter medo ou você ter medo, mas a ideia é você ser realista, ser racional e entender que tem que se adaptar a esse momento que a gente está. Então, acho que é a minha, digamos que a minha orientação para todo mundo é a adaptação, tá? Então, se adaptem ao ambiente que a gente está. Daqui a pouco vai melhorar, como qualquer outra patologia que vai ter. E assim como vai ter o outro vírus, que eu não sei quando vai existir, se a gente ainda vai estar vivo, que vai aparecer e vai dar esse chabu. E vai ser pior, né? Que os vírus vão evoluindo. Assim como os medicamentos, as tecnologias vão evoluir, as patologias lá da frente vão evoluir. Então, a gente precisa se adaptar. E a adaptação é essa. É o equilíbrio, né, da questão física, da questão mental, da questão emocional, da questão energética, da questão nutricional, tá? Então, esse é o conceito, pelo menos na minha percepção, tá? Então, sim, então, cantando a bola aqui, na visão energética, vai ter mais alguma em torno de um ciclo de 60 anos, tá? Pela astrologia chinesa e tal, que eu posso... Não é o tema dessa live, mas vai ter um novo ciclo, tá? É padrão, tá? A cada 60, 120 anos vai ter alguma coisinha que vai dar um abalo aí no mundo, né? É evolução, não tem como mudar, tá? A gente vai ter que se adaptar, então é mais essa percepção, beleza? Mas na visão energética é isso, então equilibrem todos os seus aspectos. Diga, Roy. Só complementando isso que você falou da questão do medo, né? Que o que acontece é que o medo é um mecanismo de defesa que a gente tem. O medo é um sistema que nós temos adaptativo para proteger você. O problema é que a gente começa a ver um excesso de ameaça e esse medo acaba se tornando, às vezes, vamos dizer assim, se ele não é um medo constante, ele pode até virar uma coisa que é pior que a fobia. Então, o excesso desse medo vai desencadear uma série de reações fisiológicas, porque é o seu corpo te preparando para te defender. Né? Isso está muito conectado com aquela questão da ansiedade. As pessoas falam que ficaram mais ansiosas durante o processo de pandemia. É o medo desencadeando uma série de reações fisiológicas que está te preparando para te defender ou para lutar. Só que o problema é que a gente começa a receber hoje em dia tanto estímulo que essa ansiedade se torna constante. E o pior, vai automatizando esse processo. Então, quando a gente começa a não controlar, mas usar auto-hipnose, procurar um tratamento emocional, com a hipnose ou qualquer outro que seja, que consiga mostrar, trazer um senso, igual você falou, um senso médio, de noção de que, claro, o perigo está aí, existe o vírus, a gente precisa tomar cuidado, mas ao mesmo tempo não entrar numa paranoia, vamos dizer assim, maior,
controlar ter esse controle, esse equilíbrio de que tudo bem, existe um vírus, eu vou me cuidar, o que eu preciso fazer para me cuidar? Isso, isso e isso. Então eu estou fazendo isso, eu estou me cuidando. Consequentemente, manter essa saúde mental reflete também, né, na questão fisiológica, alimentação, etc. e tal. Então é buscar, de alguma maneira, esse equilíbrio. E quando perceber que alguma coisa está desequilibrada, correr atrás. Eu falo sempre que é aquele negócio do circo, dos pratos, né? A gente está equilibrando um monte de pratinho ao mesmo tempo. Aí começa a ver que um tá capengando, você vai lá e chacoalha lá mais a varetinha lá para voltar àquele equilíbrio do prato. Enquanto isso, um outro talvez vai acontecer a mesma coisa, você vai lá e você tem que ir vendo o que precisa equilibrar, mas buscar esse equilíbrio constante. Se a questão é uma deficiência, sei lá, nutricional, melhora, equilibra a questão do alimento. Ah, mas o emocional refletiu alimento. Não vai adiantar você só mudar o alimento, só mudar a alimentação. Isso vai ajudar, mas não, se você não trabalhar o que está antes, que é o emocional, vai continuar repetindo o padrão, né? Então, acerta a alimentação, mas também acerta o emocional. Aí os dois trabalhando juntos já minimiza. Isso diminui o risco fisiológico, né? Pô, levanta, faz um alongamento e tal. Então, você vai equilibrando esses pratos para manter ali uma sinergia, vamos dizer assim. E não deixar uma coisa se sobrepor à outra, né? Era mais esse adendo aí. Não, mas o conceito é ter o equilíbrio geral de todos os aspectos que a gente levantou aqui. Então, essa live foi justamente uma orientação geral aí. Então, assistam, compartilhem, façam pra galera aí. Bem proveito disso, certo? Bem, da minha parte eu falei é isso. Agradecer aí a presença de todo mundo da live, que esteve presente aqui na live. Agradecer a presença da mesa aí, Cainho, Rafa e Sâmia. E é isso. Quem tiver dúvidas pode procurar em particular cada um de nós. Eu deixei o link aqui debaixo desse vídeo, tá aqui. E aí é só entrar em contato. Quem quiser que a gente discuta algum caso clínico específico, pode mandar no meu e-mail, também tá aqui embaixo, que aí a gente já discute. Certo? Agora eu vou passar a bola aí para vocês. Eu quero só agradecer de novo pela live, espero que vocês tenham gostado, deixem os seus comentários também, compartilhem para a galera que vocês acham que pode se beneficiar, né, desse assunto aí, porque é um assunto que tá no auge. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre como a hipnose pode ajudar vocês de alguma maneira, mandem lá para mim, perguntem para mim. Eu estou pensando aqui ainda, não é nada certo, em bolar algum dia da semana que vem de gravar um vídeo aí também sobre auto-hipnose para contribuir com essa questão de trazer essa percepção de calma, etc e tal. Se eu fizer, eu solto, divulgo para vocês depois também. Mas sigam lá nas redes para mais informações também, tá bom? Obrigado, galera, boa noite, é isso. Valeu, pessoal, obrigado aí pela presença de todos, obrigado pela presença de vocês três aí também, mais uma vez foi uma live muito boa, com bastante conteúdo, e qualquer pergunta aí, qualquer dica que vocês querem referentes a exercícios que vocês podem fazer para não ficar muito tempo sentado, ou quando vocês ficam muito tempo sentado, dicas de alguns exercícios de mobilidade, alongamento, pode falar comigo que estou disposto aí para ajudar também. Valeu. Gente, eu adorei que chamaram a gente de Quarteto Fantástico. Essa eu não vi. Obrigada, gente, porque assistiu. E qualquer dúvida, vocês mandem pra gente. E é isso aí. Boa noite e um beijinho pra todo mundo. Isso. Eles eu vejo em abril, eu não lembro a data, mas vai ter em abril. Dia 6 de abril, próximo encontro do PMR. Então anota aí, 6 de abril, próximo encontro do PMR. Eu vou começar a divulgar que nem um retardado, mas vocês vão saber, beleza? Então é isso. Vou encerrar aqui. Beijo, mãe. Tchau, gente. Valeu. Abraço. Falou.